Por que essa Haftarah é a Haftarah do livro da Parashá do Vayikri? Aqui a gente tem primeiro um contexto bastante semelhante, né? Davi está abençoando Salomão, lhe dando conselhos, assim como Yaakov também está fazendo o mesmo com Yosef. E aí ele fala aquelas palavras clássicas assim de conselhos, né? Esforce-te, pois, ser homem, seja forte e corajoso. Mas ele também, depois ele fala algo diferente aqui. Ele fala assim, para que ele se vingasse, né? Antes de morrer, Davi pede que Salomão se vingue de Joabe e Simei, que fizeram mal a Davi. Então Joabe, no caso, ele tinha assassinado Abner e Amasa, comandantes dos exércitos de Saul, e Salomão, com quem Davi tinha boa fé em fazer a aliança. Já Simei agiu com hostilidade quando Davi estava fraco, semelhante a Amaleque quando persegue Israel cansado. Mas Davi tinha prometido não matá-lo, pois Simei havia vindo depois pedir perdão a Davi por estar satisfeito em ter recuperado o reinado, ele poupa. Então Davi não tinha gostado, né, da atitude de Simei, mas como ele tinha recuperado o reinado naquela vitória sobre Absalão, então ele, no ato de misericórdia até impulsivo, ele poupa Simei. Mas depois ele volta atrás, né? Ele tinha naquele momento tido misericórdia, mas ele sabe que na verdade o que Simei fez foi muito grave e deveria ser punido. E o que vemos aqui, na nossa paraxá, é que também José, após a morte de Jacó, tem a oportunidade de se vingar dos seus algozes, que na verdade eram seus próprios irmãos. Pois eles até temem, né? Isso está escrito na paraxá. Eles temem que depois que Jacó tivesse morrido, que eles poderiam ser punidos, que José e Yosef poderiam se vingar deles. Só que não é o que acontece. Nós sabemos que daí Yosef ele tem misericórdia e poupa os seus irmãos. E ainda diz que vai sustentá-los. Além do mais, Jacó tinha solicitado a Yosef que tivesse misericórdia dos seus irmãos. Então nós temos aqui um desfecho diferente. Nós temos uma semelhança no quesito de Jacó e Davi estarem abençoando seu filho, seu sucessor. Mas no final Yosef ele acaba poupando seus irmãos, enquanto que Salomão ele se vinga. Então são situações semelhantes no enredo, mas uma tende para o lado da graça, né, da misericórdia, e a outra tende para o lado da disciplina, da vingança, que no hebraico é chamado givurá. Enquanto que na outra parte nós temos então chesed, né, a misericórdia. Então a gente vê aqui, assim, é interessante que na Torá, às vezes nós temos histórias semelhantes, mas elas têm, ao mesmo tempo que tem semelhanças, tem contrastes. E é esses contrastes que devemos prestar atenção, porque ele vai nos ensinar algo interessante. Então são duas situações necessárias, a questão da graça e da misericórdia. Ora, deve-se agir com graça, porque conforme está escrito que Deus ele é misericordioso, compassivo, faz de misericórdia com as gerações, mas também é o Deus que vinga, né, como está escrito, porquanto diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Lá em Êxodo também está escrito, naquele encontro que Moshe teve com Adonai, quando ele pediu que mostrasse sua face, então ele disse assim, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então nós poderíamos nos perguntar se os filhos de Jacó eles se arrependeram e foram dignos da graça. Enquanto que a gente vê, por exemplo, Joabe era interesseiro e inescrupuloso. E ele fazia de tudo para manter o seu posto. E ele assassinou aquelas pessoas que eram um risco para ele. Já Simei parece se mostrar arrependido. Ele até volta a Davi, depois de tê-lo amaldiçoado, mas depois que Davi vence, ele volta para pedir perdão. E Davi sabia que não era tão simples assim, mas como ele estava feliz por ter ganho, ele perdoa da boca para fora, provavelmente, porque depois ele sabe que ele tem que ser punido. Mas o interessante é que Salomão aí tem sabedoria na hora de fazer a vingança contra Simei, porque Davi havia prometido que não iria matá-lo. Mas aí então Salomão ordena que ele fique em Jerusalém, semelhante à lei
das cidades de refúgio, em que a pessoa só viveria se ficasse lá, se saísse, morreria. E daí é o que acontece com Simei. Então, até as próprias circunstâncias levaram que Simei fosse morto. O que nós podemos entender que era justo que ele morresse pelo mal que ele fez. Afinal, ele amaldiçoou o ungido do Senhor. O próprio Davi não fez isso quando teve a oportunidade de se levantar contra Saul, que era um ungido, apesar que já tinha perdido a unção, mas ainda continuava no posto de rei e ungido. Então, a gente vê a necessidade da graça em algumas situações e da disciplina em outras. Então, quando falamos de graça, da salvação pela graça, sim, isso existe. Mas temos que tomar cuidado também com a disciplina de Deus nas nossas vidas. Amém?